minutinho. Show, bom dia, Luísa. Eu aqui, bom dia, Janete, Davi, Giovana, Júnior. Perdão pelo atraso. Que atraso, mano? Bom dia, Luísa. Bom dia, Beatriz, Juliana e Amanda. Show, Vitória. Bom dia, turma. Show, galera. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo feliz? Acabando aí a semana de provas, né? Graças a Deus. E o pior é pensar que daqui a um mês vocês já vão estar em prova de novo. Mas acredito que não tenha sido uns bichos de sete cabeças, não. Pode falar das Coca-Colas. Ah! Júnior e suas Coca-Colas. Muito bom. Boa, boa, Júnior. A Luísa acabou as provas. Que bom, show. Turma, e aí, o que acharam da prova da gente? Gostaram, não gostaram? Foi bom? Show, ótima vitória. A Luísa disse que estava bem tranquila. Pois é, estava bem tranquila mesmo. A Giovana gostou. Show. Perfeito. Deixa eu ver quanto é que ficou aqui, turma, a média da turma. Só um minutinho que eu já olho. Acho que ficou muito boa. Não lembro direitinho, mas acho que ficou muito boa. Só ver aqui. Abrindo. Ó, a média de vocês ficou... Caramba, ficou 64,56. De 0 a 7, né? Ou seja, se somar a nota de todo mundo e dividir pela quantidade de alunos, dá 6,5. 6,5. De 0 a 7, a nota da turma está 6,5. Significa que a grande maioria fechou a prova ou ficou com 6,5. Que bom, que bom. Fico feliz. E hoje, turma, hoje é o momento que a gente vai corrigir a prova com vocês, né? Eu tenho que fazer isso, tenho que falar, para que tem alguém querendo entrar. Eu tenho que falar, tenho que fazer isso, super boa. Pois é, fiquei impressionado também com a média. Eu sabia que tinha sido boa, mas não tão boa. E aí, turma, hoje é o dia, então, que eu corrijo com vocês a primeira chamada e a segunda. E se tiver tudo ok, a gente passa. Se não tiver, eu já anulo a questão com vocês, tá bom? Então a gente vai começar resolvendo a primeira chamada. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então, beleza. Vou começar a compartilhar minha tela. A nota dos trabalhos. Pronto, Davi. Eu faço toda a vida uma tabela. Acho que eu até já mandei para a Janete. Mas eu não lancei a nota de vocês ainda, porque eu tenho até o dia 5 para lançar. Mas eu estou lançando daqui a pouquinho, assim, né? Daqui para domingo eu acredito que eu já lancei essas notas. Aí eu vou disponibilizar através da Janete, tá, Davi? Você tem, né, cara? Você pode olhar no AVA, se você entregou ou não. Quase todo mundo que entregou, eu dei um ponto. Eu fui olhando bem por cima assim, não, eu não olhei. Eu procurei beneficiar o aluno. Quando eu notei que ele copiou da internet, eu dei 0. Quando eu notei que não ficou muito boa, ele escreveu pouco, foram os poucos casos que eu me lembro. Aí eu dei meio. Mas a grande maioria eu dei 1 ponto, certo? Aí são 1 ponto para cada atividade, são 4 atividades, a prova vale de 0 a 7, então você sabe quanto você tirou. Fechou? Vocês são uma excelente turma, acredito que a grande maioria aqui fechou com 10 mesmo. Pronto, turma, então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver a primeira chamada, certo? E depois a gente vai resolver a segunda chamada. A aula de hoje é só para a gente resolver essas provas. E aí, deixa eu só baixar logo a primeira e a segunda chamada para vocês não verem de quem é que eu tô pegando a prova. Só um minuto. Só um minuto. Ei. Só um minuto, turma, que eu tô baixando aqui. Eu tava respondendo aqui no WhatsApp, porque eu tô quando eu mando gente. Mas a aula de hoje é curtinha, viu? Podem ficar tranquilos. Vamos só resolver junto as provas. Pronto. Vala diz que não está avaliado. Eu já avaliei. Que estranho. É porque eu preciso avaliar. Acho que eu não corrigi ainda a segunda chamada, as subjetivas, mas não tem problema não. Pronto. Deixa eu só ver aqui. Alana, o senhor pode repetir essa colocação sobre as atividades, professor?
A colocação talvez tenha sido que eu procurei beneficiar muito o aluno. Então, se você entregou e está, ainda que ruim, eu tentei dar 1 ponto. Se está muito ruim, eu dei meio. Se você copiou da internet, eu dei 0. Acho que é isso, Lana, que quer que eu repita, né? Aí a Lia, prof, a prova valia 7, 8, 7. Tinha alguma atividade que... é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Obrigado, Vitória. Porque todas as minhas turmas, a prova valia 7 e as atividades 4. Salvo vocês. As atividades valiam 3,5. Então ficou uma com meio e duas com... e 3, né? 3 com 1 ponto. Então as atividades ficavam 3,5. E a prova valeu para você 7,5. Valeu, Vitória. É o que a Vitória está falando, certo? A prova valeu até 7,5, só que as atividades valeu 3,5. De maneira que você consegue chegar até 11 pontos. Show. Desculpem aí, obrigado, Vitória. Deu para entender, não deu, turma? Isso tá na instrução da prova, tá? Na instrução da prova eu coloquei isso para vocês. Não entendeu? A prova é 7,5. Aí foi, Júnior. Só fechou em 7, foi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, cara. Só um minutinho de novo. Deixa eu ver aqui. Peraí. Então é por isso, né? Deixa eu ver aqui, que deve ter fechado em 7. Porque eu configurei aqui o AVA para todas as minhas disciplinas fechar em 7. E deve ter sido isso. Tem razão, Júnior. Não se preocupem, viu, turma? Que eu vou alterar a pontuação da questão. Pronto. Deixa eu ver se eu já altero e se muda agora. Me desculpem aí, galera. Ainda bem que vocês falaram. Mas não se preocupem. Quem tirou 7 está com 7,5, né? Quem acertou tudo. Ou talvez seja mais fácil... Eu estou pensando se é mais fácil eu aumentar a prova. Aumentar a prova não, a atividade que valia meio. Então pronto, deixa eu aumentar aqui para ver se aumentar a nota de vocês. Espera aí. Se não der certo assim, aí eu já sei o que eu faço. Eu aumento a atividade que valia meio, eu aumento para 1. Deixa eu ver aqui o negócio. Só um minuto. Eita, professor, o senhor está enrolando aula hoje, né? Não, estou enrolando aula não, pessoal. Só estou vendo questão de sistema. Só um minuto. Deixa eu ver aqui se já alterou. Pronto, não alterou. Beleza. Turma, não se preocupem. Quem tirou 7 fica com 7,5. Aumenta meio ponto a nota de vocês, tá? Da prova, pode aumentar meio ponto. Eu vou aumentar meio ponto a prova de vocês. Eu tentei fazer uma gambiarra aqui e não deu certo. Beleza. Pronto. Pronto. Eu vou pessoal, aumentar meio ponto aquela pontuação mesmo da atividade, tá? Eu acho que é melhor. A atividade que valia meio ponto virou 1 ponto, ok? Show? Perdoe-me aí, tá? O AVA é novo e vocês foram as únicas turmas que a atividade valeu 3,5 e não 4. Aí agora, a partir de agora, a atividade fica valendo 4 e a prova 7, como já tá, e a sua nota fica assim. Fala, Vitor, aparecendo aí, grande Vitor. Show. Bufo. O que foi, Vitória? Por que o bufo? Fica bom assim, turma, para todo mundo. Aumentar aquela atividade que valeu meio ponto para 1 ponto. Se você não entregou a atividade que valeu meio ponto, entrega até hoje para a Janete, tá? Eu quero lançá-lo. Bufo é meme, prof. Rapaz, é tanto meme que eu não consigo mais acompanhar, não. Vamos para frente. Turma, seguinte, vocês estão vendo, então, a aula de hoje é para a gente corrigir a prova, tá bom? Vou corrigir a prova, foi uma prova bem fácil, bem tranquila. Essa prova ela caiu mais a questão dos procedimentos, né, mais atos de comunicação processual. A grande maioria da turma foi muito boa. E é isso. Assinale a alternativa incorreta. No processo penal, conta-se o prazo da intimação e não da data da juntada aos autos do mandado da carta precatória ou de ordem. Correto. A diferença do civil e do penal, né? O civil, turma, até meu sistema está aberto aqui, ó. Eu estou devolvendo mandados. Eu estou devolvendo agora 31 mandados e tem 10 na minha fila, ó. Aí eu vou e devolvo agora. Se é criminal, tá aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem, porque a letrinha é pequena. Se é um mandado criminal, ó, que são esses aqui que eu tô, a data vai começar do primeiro dia útil ao dia que eu digo que intimei. Então eu vou colocar aqui, ó, aqui esse mandado, aí vamos supor que eu vou devolver, né?
Eu posso digitalizar a peça, às vezes o cara vai e assina, né? Aí eu digitalizo a assinatura dele, a gente não está mais fazendo isso por conta da pandemia, para não ficar, eu entregar minha caneta, pegar minha caneta de volta, a gente não está fazendo isso, então eu emito uma certidão. Nessa certidão, quando eu vou escrever essa certidão, esse é o SAG, tá? Que é o Sistema de Automação da Justiça. Na Justiça Estadual, o principal sistema é ele, mas daqui para 2023 a gente migra para o PJE, que é um sistema do CNJ. Então, o que eu coloco? Ó, cumprido o ato positivo, eu salvo. Ele é bem difícil, tá? Vocês não tinham nascido e esse sistema já existia, ele é bem velhinho. Por isso que a gente tem que passar por 1000 passos para devolver um mandado. Ó, tudo isso que eu estou fazendo é para devolver um mandado sequer. Aí eu vou, coloquei que o ato foi positivo, aí eu confirmo. Quando eu confirmo, isso vale para toda e qualquer certidão que eu vou dar, certo? Eu clico lá e vou fazendo esse passo a passo, que eu tenho que clicar, eu odeio isso, que eu tenho que passar por 5 telas para devolver um mandado. Mas aí esse mandado aqui, ó, criminal, da segunda vara criminal, o sistema já puxa para mim o número do processo, qual é a classe e tal, e aí aqui eu começo, né? Certifico que, aí eu escrevo o que é que aconteceu. Eu geralmente, turma, já tenho um arquivo só de certidão, ó. Aí se for essa, eu já copio e faço o ajuste. Se for essa, eu já copio e faço o ajuste. E colo aqui, né? Aí eu faço o ajuste. Aí se for criminal, essa aqui é uma certidão, vamos supor, para eu citar. Aí se for criminal, o juiz vai olhar a data que eu coloquei que citei o cara. O prazo ele começa a correr no primeiro dia útil seguinte. Então, se eu citei alguém sexta-feira, vai começar a correr na segunda, se segunda for dia útil. Se eu citei alguém hoje, começa a correr amanhã, já que quarta é dia útil. Então, prazo processual começa e termina em dia útil. Então, uma vara criminal, ele vai olhar o dia que eu coloquei aqui que citei. Por exemplo, tem certidão que eu vou devolver hoje que eu citei na sexta passada, dia 25. Dia 26 e 27 eu fiquei de plantão no tribunal, eu não consegui devolver nada, até porque final de semana, né? Ontem eu já devolvi um bocado do dia 25. E aí hoje eu vou devolver mais um tantinho do dia 25. Aí eu acabo que eu cumpri. Quando a vara criminal vai olhar, ela não olha o dia que eu fiz essa certidão. Ela olha o dia que eu disse que citei, eu intimei. Beleza? Agora, isso tudo que eu estou fazendo vale também para mandados cíveis. Então, isso tudo que eu estou fazendo, deixa eu sair daqui, ó. Isso aqui foi um mandado criminal, né? Isso aqui vale também para mandados cíveis. Você vê que o sistema ele requer muita paciência, principalmente para pessoas agitadas como eu. Por isso que eu evito beber café quando eu vou mexer no SAG, porque realmente ele é meio lento. Aí, turma, aqui, ó, esse aqui vamos supor que é um cível, ó. Cível, aí eu vou devolver esse mandado. A vara cível já olha, não a data que eu coloquei que citei, eu intimei. A vara cível, ela coloca a data que foi juntada aos processos, juntados os autos ao processo. Então, se eu citei uma pessoa no dia 25, sexta-feira passada, e eu estou juntando o mandado aos autos só hoje, a vara só vai começar a contar o prazo de amanhã. E lembre que o prazo cível, ele é dia útil, e o prazo criminal é dia corrido. Então, às vezes, eu chego assim, ó, você tem 10 dias para um cível, né, para uma questão cível. Galera, é muito mais do que 10 dias. Eu nem falo 10 dias úteis porque a pessoa acha que ela pode, no último dia, procurar o advogado. Então, eu digo, ó, você tem 10 dias. Aí, esses 10 dias não começa a contar do dia seguinte, se for cível. Começa a contar do dia útil seguinte, a data que eu acostei, que eu fiz minha certidão e juntei ao processo. Deu para entender, pessoal? Aqui, então, no processo penal, conta o prazo da data da intimação. Ele não olha o dia que eu juntei. Então, eu vou dar uma certidão criminal hoje, aí a vara vai ver que dia o oficial citou ou intimou. Ah, eu botei lá que foi dia 25. Então, vai começar a contar já na segunda, ainda que eu esteja devolvendo o mandado só hoje. Já cível, não. Cível, se eu devolvi o mandado hoje, vai começar a contar no de primeiro dia útil subsequente, que seria amanhã. Então, no processo penal, conta-se os prazos da data da intimação, não dadas juntadas aos autos do mandado ou da carta precatória de ordem, correto? O juiz pode absolver sumariamente o réu quando ele alega e comprova a sua imputabilidade. Falso. Turma, isso está no artigo 397 do CPP e eu falei para vocês que é o único caso que o juiz não pode absolver sumariamente é quando o cara alega a imputabilidade dele alega excludente inculpabilidade pela imputabilidade. Então, no artigo 397 diz assim, ó, após o cumprimento do 396A, que é exatamente a resposta à acusação,
o juiz deve absolver sumariamente o acusado quando verificar. Aqui vigora o princípio do indúbio pro societate, a gente conversou sobre isso. Aí diz, se o juiz verificar existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, aí o juiz vai absolver sumariamente, salvo inimputabilidade. Então, essa é errada e, portanto, é a correta, porque inimputabilidade não admite que o juiz absolva sumariamente. Isso cai muito na OAB. Porque para o juiz dizer que o João, que o réu, ele é inimputável, o juiz tem que falar com ele, olhar para ele, ver que ele realmente é inimputável. Então, essa é incorreta, portanto, é errada. Então, Vitória... Pode falar, Vitor. Pronto, só uma dúvida. Eu realmente marquei essa como fosse incorreta, mas no caso da inimputabilidade, não seria para os casos em que envolver doença mental, porque eu tinha visto que quando for uma situação, por exemplo, de um menor de idade, que você sabe que não comete crime, somente a infração, enfim, né, socioeducativa, então nessa situação o juiz poderia absolver sumariamente, ou mesmo assim prevalece o entendimento da imputabilidade? Na verdade, Vitor, se for menor idade, a gente não chega nem nesse passo de absolvição sumária. Porque quando é menor, existe uma vara específica para cuidar da infância e da juventude, desses atos infracionais da infância e da juventude. Então, se o juiz nota, um juiz da vara criminal, que tem um menor respondendo naquela vara, ele é absolutamente incompetente. Então, ele remete o processo para a vara da infância e da juventude. Aí, para te responder, então, professor, o juiz pode absolver sumariamente quando a imputabilidade for a doença mental? Não pode, porque ele não chega nem nesse passo. Ele tem que se declarar incompetente e remeter os autos para a vara competente. Aqui, Vitor, cai muito em concurso, é porque é a cópia do artigo 397, inciso 2, ó. Existência manifesta excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade. Então, o 397, ele não está falando qual a imputabilidade. Em Penal 1, vocês aprenderam que imputabilidade é a doença mental, minoridade e a embriaguez, né? Completa e proveniente de causa fortuita ou força maior. Então, isso aqui é mais para doença mental. Mas se o cara for menoridade, nem na vara criminal ele responde. Deu para entender, Vitor? Perfeito, perfeito. Show. O Vitor colocou assim também. Sidney tem até uma dúvida em relação ao acontecimento prático aqui. Em um processo oficial deixou de realizar a citação, a justificativa que a rua estava em obras e por isso não conseguiu prosseguir a citação. Isso é válido, pois nem sequer houve outras tentativas para a citação. Fiquei na dúvida. Vitor, o Código de Processo Penal ele diz que quando fica impossível de ir até a pessoa, de passar, tem que se fazer a citação por edital. Então é válido? É. O que você pode fazer, Vitor? Pedir para renovar o expediente, ou seja, renovar o mandado, para mandar o oficial de justiça ir de novo, já que a obra pode ter acabado, ou pedir a citação por edital. Porque assim, ó, eu, por exemplo, trabalhei em Tabuleiro do Norte. Eu achava que era frescura esse negócio de que a gente não conseguia chegar no lugar. Turma, em Tabuleiro do Norte tem uma serra lá, se chove, fica impossível. É muita lama, é muita lama, é muita lama. Você não passa de jeito nenhum. Aí você devolve para o juiz ou manda você ir de novo, tentar mais uma vez, ou ele determina a citação por edital. Então, Vitor, é válido? É, porque às vezes a gente não consegue chegar até a pessoa, entendeu? Aí tem que ver, né, o bom senso e a força de vontade do oficial, né, também tem que ver isso. Aí o Júnior, então acontece muito no interior quando chove, em Tabuleiro do Norte para mim era constante não, mas acontecia. Citação por edital na mesma comarca, como assim? Citação por edital na mesma comarca. Não entendi a porquê da pergunta, Júnior. Tu que é do processo civil, me explica aí. Não, é que eu estou achando estranho você estar falando que, diante da não localização desse acusado, o juiz determinar a citação por edital, sendo que o acusado é na mesma comarca. E a gente tem uma regrinha específica no processo penal que, sendo na mesma comarca, não é cabível a citação por edital. Pronto, na verdade não. Deixa eu te explicar isso melhor. Pode haver citação por edital na mesma comarca, mesmo você residindo nela. Quando é que a citação por edital é admitida? Quando o oficial de justiça não acha a pessoa de jeito nenhum. Aí é que se faz a citação por edital. Essa regrinha, ô Júnior, que tu tá falando, é que não pode haver citação por edital se o cara tiver preso na mesma comarca dali. Na mesma comarca não, no mesmo estado.
Então, por exemplo, eu canso de ir, né, e a pessoa se mudou, eu canso de fazer a citação. Aí, principalmente em favela, as pessoas se mudam muito. E aí eu chego na casa, a pessoa nunca nem ouvi falar desse indivíduo. Então o indivíduo se mudou e não avisou a justiça, erro dele. Beleza. Aí eu devolvo para o juiz dizendo que não achei. Se ele não tiver outro endereço para ir, o juiz vai determinar a citação por edital. Mas antes de determinar a citação por edital, o juiz tem que olhar se o cara não está preso em alguma penitenciária aqui no Ceará, que tem várias. Olha a quantidade de penitenciária que tem aqui no Ceará. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. A quantidade penitenciária, ó, contatos presídios, ó. Tudo isso aqui são contatos que os presídios da região metropolitana de Fortaleza. Olha a quantidade, ó. CPPL, PPO2, Sobreira, aí CPPL2, CPPL3, Irmã Imelda. Olha a quantidade de presídio. Aí o juiz, isso só na região metropolitana de Fortaleza. O juiz tem que mandar buscar no sistema, antes de mandar fazer a citação para edital, se o cara não está preso aqui no Ceará. Porque se o juiz fizer a citação para edital e depois descobrir que o cara estava preso aqui no Ceará, aquela citação para edital é inválida. Aí você pode me perguntar, professor, por que então, se o oficial de justiça não consegue chegar até o cara, por que então o juiz pode fazer a citação por edital? Por uma coisa, lembrem que o processo penal, o crime está prescrevendo, a prescrição está correndo. E a citação por edital, lembram que ela suspende o processo e a prescrição? Então, quando o oficial de justiça, no caso desse, do Vitor, o juiz ele vai ter muito bom senso para saber se manda renovar o expediente, tipo assim, rapaz, quanto tempo já passou aí que a prescrição está correndo? 1 ano? Ah, só 1 ano, o crime prescreve em 12? Vou mandar renovar o expediente. Mas se o juiz notar que vai estar difícil mesmo, ele já manda citar para edital para suspender a prescrição. Deu para entender a questão? Show. Beleza, o áudio está normal? Acho que está. O Rassus falou isso, 351, réu preso, isso. Deu para entender, Júnior? Pronto, show de bola. E aí, o Vitor também entendeu? O Vitor tá aí ainda, cara? Deu para entender? Se não entendeu, tu me fala. Então, essa é errada e está no 397, inciso 3, por isso que é errado. Que ele não pode absorver com base na inimputabilidade, absorver sumariamente. C. Vigora o princípio do indúbio processetátil na decisão do juiz de marcar audiência ou absolver o réu sumariamente. Falamos sobre isso. Depois da resposta à acusação, volta para o juiz ou absolve sumariamente, ou ele marca audiência. Indúbio processetátil, na dúvida, ele marca audiência. Correto? É nula citação por edital do réu preso na mesma unidade da federação que a gente estava conversando agora, em que o juiz exerce a sua jurisdição. Essa aí está correta, turma, é a súmula 351, né, do STJ, e essa aí está correta. E então não é uma resposta. Então, existe citação por hora certa no processo penal, correto? Aquela situação em que o oficial de justiça vai 2 vezes e nota que o cara está se ocultando para não ser citado. Então, pede para o porteiro interfonar, o porteiro diz que o cara não está, mas o oficial de justiça vê o carro na garagem. Todo mundo diz que ele está em casa, que viu chegando e o cara não abre a porta. A citação por edital no processo penal, a gente pega emprestada do processo civil. Lembrem, turma, que no processo civil, que o processo penal utiliza o CPC subsidiariamente. Então, no que o CPP forme isso, no que o Código de Processo Penal forme isso, a gente utiliza o Código de Processo Civil. Então, turma, tá aqui as súmulas, tá? Show. Feedback da questão. Aí aqui marca as opções verdadeiras. Escolha uma ou mais. Será feita mediante precatória quando o réu estiver, a citação, né? Será feita mediante precatória quando o réu estiver no Brasil, mas fora da jurisdição do juiz processante. Correto. Marca as opções verdadeiras. Será feita mediante precatória quando o réu estiver fora do Brasil, mas fora do território de jurisdição do juiz processante. Essa está errada. E foi marcada como verdadeira. Essa está errada, turma. Está falso. Aqui era para ser marca as opções falsas, provavelmente. Realizar-se-á por rogatória quando o réu estiver no estrangeiro, em lugar sabido, em lugar... Ah, tá, turma, agora que eu entendi. Foi mal, eu confundi tudo aqui. Será feita mediante carta precatória quando o réu estiver no Brasil, eu interpretei fora do Brasil, mas fora da... Essa aqui está correta. A carta precatória é para citação e intimação, que são feitas quando o cara está no Brasil, mas fora. Por exemplo, eu tô cheio de precatória aqui. Deixa eu pegar uma precatória aqui para mostrar para vocês. Ó, isso aqui, por exemplo, ó,
Essa aqui, ó. Aqui, ó, é uma carta precatória, deixa eu botar aqui. É uma carta precatória, ó, tá vendo, ó? É da 8ª, eu sou de Calcaia, não esqueça, ó. É da 8ª Vara Criminal de Fortaleza. Aí, essa aqui é para eu intimar o réu. Então tá aqui, ó, intime-se... Ai, tá aqui, ó. Intime-se pessoalmente o réu, que tá dizendo. Aí eu vou lá e intimo. Essa carta precatória chegou em Calcaia e foi distribuída para o juiz da 4ª Vara Criminal. Que aí, deixa eu ver aqui, aí tem um despacho do juiz da 4ª Vara Criminal mandando que o oficial de justiça, no caso eu, vá lá e intime esse cara. Então isso aqui é uma precatória. Um juiz de Fortaleza quis cumprir um ato em Calcaia, um juiz de Fortaleza não tem jurisdição em Calcaia, aí manda uma carta precatória para o juiz de Calcaia para o juiz de Calcaia cumprir. Show. Tu ficou na dúvida de que, Rácio? Daquela questão? Não, tá correta. Já a rogatória é para quando o juiz, quando a pessoa, ela mora fora do Brasil, tá? E vai seguir, quando for citar, por exemplo, se o juiz de Fortaleza mandar citar alguém, minha irmã mora nos Estados Unidos, aí eu quero entrar na justiça contra a minha irmã, e o juiz vai mandar citar minha irmã que mora nos Estados Unidos. Nesse caso, as regras da citação lá nos Estados Unidos não vai ser as regras do Brasil, vai ser as dos Estados Unidos. Show. Então, será feita a citação e intimação com carta precatória quando o réu estiver no Brasil, mas fora do território da jurisdição do juiz processante, correto. Realizar por carta rogatória quando o réu estiver no estrangeiro, em lugar sabido, suspendendo-se o prazo da prescrição até o cumprimento. A gente falou isso, turma. Inclusive, turma, suspende o prazo prescricional, a citação por edital e o cumprimento de citação por meio de rogatória, tá? Nunca esqueçam isso. O que é que suspende o prazo prescricional no processo penal? Citação por edital e também citação por carta rogatória. Far-se-á por mandado a citação e intimação quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado. Correto. Quando realizado com a hora certa, exigirá a fixação à porta do edifício onde funcionar o juízo e a publicação na imprensa do dia e hora em que o oficial de justiça voltará ao domicílio do réu para cumprir essa diligência. Falso, turma, não tem nada que se aproveite aqui. A citação por hora certa não exige essa fixação da publicação lá no fórum, que exige mais a citação por edital, que vai exigir. Então tá errado. E se o réu se oculta para não ser citado e o oficial de justiça certifica a ocorrência, aperfeiçoar por edital. Na verdade, aperfeiçoar por hora certa. Então tá aqui os artigos 362, 351, cada um dos artigos das questões que eu coloquei para vocês. Show. Próximo. Caio foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. Ocorre que, apesar da capitulação delitiva, a denúncia apresentava-se confusa na narrativa dos fatos. Inclusive, não sendo indicada qual seria a idade da vítima. Logo após a citação, Caio procurou seu advogado para esclarecimentos, destacando a dificuldade de compreensão dos fatos imputados. O advogado de Caio, constatando que a denúncia estava inepta, deve esclarecer que, sob o ponto de vista técnico, com esse fundamento poderia buscar o quê? Turma, aqui o que eu queria era que você soubesse o artigo 395 do CPP, que nós falamos quando o juiz vai rejeitar a denúncia ou a queixa. O juiz vai rejeitar a denúncia quando ela for manifestamente inepta e por conta dessas outras situações também que nós conversamos. Então, o que é que ele pode buscar? Absolvição sumária? Não. Rejeição da denúncia, podendo o Ministério Público apresentar recurso em distrito, falamos isso, e em caso de acolhimento de um pedido pelo magistrado, oferecer nova denúncia. A gente falou sobre isso. A gente viu que da rejeição da denúncia cabe recurso em sítio distrito. Do recebimento da denúncia não cabe nenhum recurso. Cabe, no máximo, habeas corpus. Então, da rejeição da denúncia cabe recurso em sítio distrito, mas se for em juizados especiais, cabe apelação. Não esqueça disso. Então, rejeição da denúncia, podendo apresentar recurso de apelação. Falso só se fosse juizado especial criminal. Então, tá falso. E a D também tá falso. Tem alguém querendo entrar? Deixa eu ver se alguém quer entrar. Não, foi-se embora. Qualquer dúvida, falem comigo, por favor. Próxima questão. O CPP, com base no CPP, no processo crime, procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo, pode-se afirmar que o ordinário tiver como objeto o crime cuja sanção máxima seja inferior a 4 anos. Falso.
Essa questão, ela queria saber, turma, se você sabia o artigo 394, parágrafo 1º, que eu conversei com vocês, né? O sumaríssimo, o sumário, então, é quando a pena ela é igual a 4 anos ou superior a 4 anos. Sumário quando tem mais de 2 e menos de 4, sumaríssimo quando tem menos que 2 anos. Então, vai ser sumaríssimo quando tiver o objeto crime cuja sanção máxima seja inferior a 4 anos, inferior a 4 anos, não, inferior a 2 anos, sumaríssimo, que é o dos juizados especiais. Sumário para as infrações de menor potencial ofensivo, falso, sumaríssimo para essas infrações, e ordinário quando o objeto for crime cuja sanção máxima combinada foi igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Correto, artigo 394, parágrafo 1º. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, me falem, por favor. Próximo. Durante a audiência de instrução e julgamento, em processo em que é imputada a José a prática de um crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, Laís e Lívia, testemunhas de acusação, divergem em suas declarações. Laís garante que presenciou o crime e que 2 eram os autores dos delitos. Já Lívia também diz que estava presente, mas afirma que José estava sozinho quando o crime foi cometido. A vítima não foi localizada para prestar depoimento. Diante da situação, pode o advogado José requerer. Turma, a gente estudou como é a ordem da audiência. Lembram? É até a matéria que a gente está, né? A gente falou da ordem da audiência e a gente está falando de provas. Porque é na audiência que se produz provas. E eu falei que a ordem da audiência está no artigo 400 do CPP. E no artigo 400 é prevista a acariação. A acariação, você pede ao juiz quando nota que tem gente mentindo. Se tem 2 testemunhas mentindo, por exemplo, o advogado pede a acariação. Isso depois do depoimento dessas 2 testemunhas. Aí eu chego e peço a acariação do Vitor e do Júnior. Eu digo, Vitor, você falou que estava no local do crime e viu o réu matando. Aí, Júnior, você falou que estava com o réu lá na Praia do Futuro, que não é o local do crime. Então, como é que o Vitor viu o Sidney matando, o réu matando, lá na Messejana, e o Júnior está falando que estava com o réu lá na Praia do Futuro? Não dá para o réu estar ao mesmo tempo em 2 lugares, que é alguém mentindo. E aí se realiza a acariação. Contradita de testemunha é quando você quer impugnar a testemunha. Você quer matéria de processo civil, que você aprende nas contraditas de testemunha, lá em processo civil, que é muito utilizado em processo de trabalho, é quando a testemunha ela não é imparcial. Então, o juiz sempre pergunta para a testemunha, quando vocês forem advogados, turma, instruam a testemunha, que uma das perguntas do juiz é dizer assim, você tem interesse na causa? A testemunha tem o interesse que o réu, ou tem o interesse que ele ganhe muito dinheiro. Acabou o seu testemunho. Então, a contradita é quando você quer contraditar uma testemunha, dizer que aquela testemunha ela não é imparcial, por exemplo. Instauração de incidente de falsidade, que é muito de documentação. A gente está estudando as provas ilícitas, a gente já estudou, na verdade. Você pode instaurar um incidente de falsidade, que é igual que está no processo civil. E suspensão do processo até a localização da vítima. Não existe suspensão do processo, salvo nos casos previstos em lei. E a lei não prevê essa causa como suspensão do processo. Deu para entender, turma? Acho que deu para todo mundo para entender. Então, a resposta correta, B de bola. Está aqui a resposta, o seu feedback. Próximo. Se o acusado, citado por hora certa em um procedimento comum ordinário ou sumário, não quer comparecer ao processo nem constituir advogado para defendê-lo, o juiz. O juiz, pessoal, se o cara foi citado por hora certa ou citado por mandado pelo oficial de justiça e o cara não compareceu nem constituiu advogado, o juiz nomeia novo advogado, novo defensor público. O processo não suspende. Falamos disso 1 milhão de vezes. O que suspende o processo é a citação por rogatório ou citação por edital. Ponto. Se o cara é citado por hora certa, se o cara é citado por mandado, o acusado citado, o juiz nomeia um defensor, público ou não, para que ele ofereça resposta à acusação. E a resposta à acusação é obrigatório. Lembrem, súmula 525, né, do STF, nem colocar a súmula aqui, 523 do STF. Nenhum ato pode ser realizado sem um advogado. Então, vai ser nomeado. Resposta correta, B de bola, e isso está no artigo 367 do CPP. Se tiverem dúvida, por favor, me falem. Assinale a posição correta.
A suspensão do prazo prescricional, na hipótese do acusado citado por edital que não comparece ao processo e nem constitui defensor, turma, aqui, quando o cara é citado por edital, aí eu falei para vocês que o artigo 366 manda suspender o processo e a prescrição do delito. Beleza, mas fica suspensa a prescrição por quanto tempo? Aí eu disse, turma, tem 4 correntes. Eu vou estudar só uma que é a mais aceita, que é a súmula 415 do STJ. A súmula 415 do STJ diz que a suspensão do prazo prescricional fica suspenso pelo tempo que o crime prescreveria. Então, se o furto simples prescreve em 8 anos, é feita a citação por edital, a prescrição fica parada durante 8 anos. Passaram-se os 8 anos, ela volta a correr até chegar a mais 8 anos. Por isso que a resposta correta é de acordo com a súmula 415 é a D de dado. Essa questão cai muito em concurso público, tá? Procurem saber se você realmente está sabendo o que ela diz. Então, eu quero você saber a súmula 415. E é isso. Essa é a primeira chamada. Alguém ficou com dúvida, turma, na primeira chamada? Sim, não, pronto. Tudo ok, né? Massa. Show. Só a atividade, tá, turma? Que aqui valeu meio ponto, eu vou acrescer meio ponto, porque a prova deu algum problema aí, que aí ficou 7 pontos. Show. Agora, turma, eu vou fazer a segunda chamada, tá? Opa. A segunda chamada, na verdade, nem corrigi ainda, ó, agora que eu percebi. É bom que eu corrijo hoje, para quem fez. A segunda chamada, como eu tinha dito, ia ter questões subjetivas, tá? Então foi dito assim, ó. Hugo foi denunciado pela prática de um crime de furto qualificado praticado contra Rosa. Na audiência de instrução e julgamento, Rosa confirmou a autoria delitiva, mas apresentou versão repleta de contradições, inovando ao afirmar que estava junto com Lúcia quando foi vítima do crime. O Ministério Público ouve os policiais, que participaram apenas posteriormente da prisão de Hugo, e não deseja ouvir novas testemunhas. A defesa requer a oitiva da de Lúcia, mencionada por Rosa em seu testemunho, já que antes não tinha conhecimento sobre a mesma, mas o juiz indefere, afirmando que o advogado já havia rolado o número máximo de testemunhas em sua resposta à acusação. Diante da situação, esta decisão do juiz está correta? Explique com todos os fundamentos jurídicos cabíveis. Turma, não. A gente já conversou sobre isso e é algo que eu vou repetir. Turma, existe a testemunha referida. Nós já falamos que no procedimento ordinário, cada parte pode arrolar até 8 testemunhas por crime, né? Então, 8 para acusação e 8 para defesa por crime. 8 testemunhas ordinários, 5 sumário. Aí, turma, qual é o momento para você arrolar testemunha? Eu disse que não tem a fase de saneamento do processo. Que o processo civil tem a fase de saneamento do processo, mas que o processo penal não tem essa fase. Então, qual é o momento da acusação arrolar testemunha? Na acusação, na denúncia ou na queixa. Qual é o momento para a defesa arrolar testemunha? Na resposta à acusação. Não tem outro momento. Se eu sou uma testemunha no inquérito, e a defesa quer me ouvir e não colocou na resposta à acusação, ela pode até pedir depois, mas o juiz não é obrigado a me escutar. Porque o juiz vai falar, olha, o Sidney já estava no inquérito, o Sidney é uma testemunha conhecida, você devia ter arrolado no momento oportuno. E o momento oportuno para a defesa arrolar a testemunha é na resposta à acusação. Show. Dito isso, turma, existem as chamadas testemunhas referidas. Testemunhas referidas são aquelas que ninguém conhecia, mas que foram referidas em audiência. Então, no caso dessa questão, a Rosa, né, ela trouxe a Lúcia. E a Lúcia não estava no inquérito, não estava em canto nenhum. A Rosa, no depoimento, falou, a Lúcia estava comigo. Só que a Lúcia não era conhecida por ninguém. Então, se surge essa testemunha referida, que foi referida por outra em audiência, é possível que você peça ao juiz para ouvir e o juiz é obrigado a ouvir. E o juiz não pode alegar que você já arrolou o número máximo de testemunhas. Então, a alegação do advogado está correta? Não. As testemunhas referidas, as não arroladas, mas indicadas no decorrer da instrução por outras testemunhas, elas não devem ser computadas para fim do número máximo. E está aqui o artigo 401, parágrafo 1º, que é o que vai fundamentar essa resposta. Show, show. E a 209, parágrafo 1º também, essa aqui está correta. Beleza. Próximo. Guilherme foi denunciado pela prática de um crime de lesão corporal seguido de morte.
Após o recebimento da denúncia, Guilherme é devidamente citado. Em conversa com sua defesa técnica, Guilherme apresenta prova inequívoca do estado de necessidade. Turma, depois da resposta à acusação, um artigo que eu quero muito que vocês conheçam, né, que vocês saibam mesmo de qual é o 397, que é quando o juiz pode absolver sumariamente. O juiz pode absolver sumariamente quando ele tem existência manifesta prova de causa excludente de ilicitude. Estado de necessidade, como a gente falou aqui, como você viu em pena 1, é uma causa excludente de ilicitude. Então, de acordo com 397, inciso 1º, o que o juiz deve fazer é absolver sumariamente o réu e faz coisa julgada material. Tá correto? Essa parte de coisa julgada material e formal, a gente estudou em processo penal 1. Lembra? O inquérito faz só coisa julgada formal, mas às vezes ele faz material, a gente estudou sobre isso. Então, a resposta correta, turma, é D de dado. Se tiver alguma dúvida, me fala. Próximo. Marlon, Wellington e Vitor foram denunciados pela prática de um crime de lesão corporal dolosa gravíssima em concurso de agentes. Após o recebimento da denúncia, o oficial de justiça compareceu ao endereço indicado no processo como sendo de residência de Marlon, mas não encontrou, tendo em vista que estava preso. Todo preso tem que ser citado como pessoalmente. Tá um saco essas citações, porque a gente não pode mais ir para o presídio. Aí eu recebo os mandados para o presídio, mando por e-mail para eles. E alguns presídios, meu irmão, não recebem, demora, aí você tem que ficar ligando, eles não atendem. Mas os agentes penitenciários, eles são muito bons. O problema é o efetivo mesmo, que tá muita coisa para eles fazerem, né? Essas citações, intimações, fora a rotina deles, e não houve aumento do efetivo. Então a culpa não é nem dos agentes penitenciários, não, que são formidáveis. A culpa é mais do sistema, né? Eu tô com, acho que 4 mandados esperando receber, eu fico doido. Então, se Marlon estava preso, tem que ser citado pessoalmente, na mesma unidade da federação. Marlon, então, foi citado para edital, tá errado. O Wellington, por sua vez, estava no local incerto e não sabido, aqui sim, foi citado para edital, tá beleza. O Wellington tá beleza. Em relação a Vitor, o oficial de justiça foi à sua residência 4 oportunidades, constatando que ele de fato residia no local, mas que estava se ocultando para não ser citado. Então vai ser por hora certa. Após certificar-se do fato, a citação de Vitor ocorreu com a hora certa. Perfeito. Considerando a hipótese, o advogado deve alegar que está inválida apenas a de Marlon, porque o Vitor se ocultou, então foi citado por hora certa, o Wellington estava no local incerto e não sabia, e foi citado por edital, então está perfeito. O que está errado é de Marlon, que deveria ter sido citado pessoalmente. Isso está na súmula 351, que caiu também na primeira chamada, né? Então é inválida só a de Marlon. Beleza. Próxima questão. Outra subjetiva. Diz assim, ó. Sobre a questão abaixo, diga quais são as citações que estão válidas, indicando os artigos. Vala, foi a mesma. Oh, a mesma coisa. Só que aqui você ia dizer os artigos, né? Citação inválida, mais válida, beleza. Só a mesma, você indicando o artigo. Eu quis aproveitar a questão. O professor é muito bonzinho, você, obrigado. Aí a próxima. Felipe foi reconhecido em sede policial por meio de fotografia como autor de um crime. O inquérito seguiu seus trâmites de forma regular e o Ministério Público decidiu denunciar o indiciado. O oficial de justiça procurou em todos os endereços constantes nos autos, mas a citação pessoal por hora certa foram impossíveis. Assim, o juiz decidiu a citação por edital. Marcela, irmã de Felipe, ao passar pelo fórum, leu a citação por edital, a Marcela não tinha o que fazer, foi ver lá o fonelógrafo e viu a citação por edital. E procurar advogado para tomar consciência das consequências de tal citação, pois ela também não sabe o paradeiro do irmão. Diante da situação descrita, acerca da orientação assinada pelo advogado, assinando a opção correta. Turma, na verdade, aqui é engraçado ficar alguém querendo entrar e aqui não aparece para mim, para eu aceitar essa pessoa. Sim, turma, aqui, se o cara foi citado por edital, o que você precisava saber é tão somente a súmula, o artigo 366 do CPP, né? Então, o que vai dizer? O artigo do 366, foi a letra do 366. Se Felipe não comparecer e não constituir advogado, o processo e o custo do prazo prescricional ficarão suspensos, e se for urgente, o juiz determinar a produção antecipada de provas, podendo decretar prisão preventiva motivadamente, viu? Se presentes os requisitos do artigo 312. Então, realmente, o 366 vai falar, ó, se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, fica suspenso o processo e o custo do prazo prescricional. Podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas
considerados urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312. Então, de todas as respostas, a única possível era C de casa. Então, essa é a resposta correta, essa que fica. Show. E acabou a segunda chamada. Fácil, né? Foi legal, foi tranquilo a prova, graças a Deus. Turma, alguém quer fazer alguma consideração? Alguém quer anular alguma questão? Sim, não, mais ou menos. Digam aí. Tá tudo tranquilo, né? Tá tudo tranquilo. Show. Beleza. Ixi, turma, então hoje a gente vai acabar a aula bem cedinho. Então eu vou acabar a aula, porque no plano de ensino eu coloquei que era só entrega de prova, né? Correção e entrega de prova. E pode ser que a gente tenha faltado por conta disso. E também para a gente dar uma relaxada, né? Também. Quando for na quinta-feira, a gente já começa falando sobre provas em espécie. A gente vai falar sobre perícia. Professor, Ana Maria, a atividade 5 vai ser só para a próxima semana, tá? Pode ficar tranquila, essa semana a gente vai relaxar um pouco. Então, não vai ter atividade 5 essa semana. Até porque são 4 por a vez, aí a atividade 5 fica só na próxima semana. Essa eu acho que eu não vou passar, não. Beleza? Vocês estão com alguma dúvida, turma? Se tiverem, estou a postos, à disposição. Não. Genete conseguiu fazer a chamada, Linda?